Temos um triângulo A, B, C, onde eu tenho um ângulo de medida 30 graus, outro ângulo 45 graus, um dos lados mede 1 e o outro lado mede Y. O problema é, qual é a medida de Y? Depois desse vídeo, a gente vai conseguir resolver isso tranquilamente através da ferramenta que a gente vai construir nesse vídeo. A ferramenta que a gente vai construir hoje é a lei dos senos. Ela diz que em um triângulo ABC, onde eu tenho medidas x, y e z e ângulos alfa, beta e gama, eu tenho que z dividido por seno de beta é igual a y por seno de gama, que é igual a x sobre seno de alfa, que é igual a 2 vezes o raio da circunferência que está circunscrita ao triângulo. 2 vezes o raio da circunferência que passa pelos 3 vértices do triângulo. Agora eu quero que você pause o vídeo e tente provar que isso é verdade. Para provar isso daí, a gente vai usar 3 propriedades e uma definição, onde essas propriedades a gente não vai provar nesse vídeo, mas vamos usar essas peças para poder montar esse quebra-cabeça. Propriedade: todo triângulo é inscritível. Quando eu falo que todo triângulo é inscritível, eu estou falando que para todo triângulo existe uma circunferência circunscrita ao triângulo. Quando eu falo isso, eu falo que para todo triângulo existe uma circunferência que passa pelos 3 vértices do triângulo. E a gente vai usar essa propriedade para resolver o problema. Propriedade: em um triângulo isósceles, a bissetriz relativa ao ângulo oposto à base, a mediana e a altura relativas à base coincidem. Triângulo isósceles, triângulo que tem 2 lados iguais. Bissetriz, um segmento que corta um ângulo pela metade. Mediana, um segmento que corta outro segmento pela metade. Altura, um segmento que liga a base do triângulo fazendo 90 graus. Então ele está dizendo que o mesmo segmento que forma a altura do triângulo faz com que esse pedaço aqui seja igual a esse e esse ângulo aqui seja igual a esse, se o triângulo é isósceles. Propriedade: numa circunferência, a medida do ângulo central é igual ao dobro da medida do ângulo inscrito, que subentende o mesmo arco. Ele está dizendo que se esse ponto é o centro da circunferência, então esse ângulo é o dobro desse ângulo aqui. Se esse aqui é x, então aqui é 2x. Definição: seno é a razão entre o cateto oposto a um ângulo de um triângulo retângulo e a hipotenusa. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um dos seus ângulos medindo 90 graus, e eu tenho um ângulo x, seno de x é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, B sobre C a gente pode chamar de seno de x. Beleza, agora que eu te dei as peças e o quebra-cabeça, pause o vídeo novamente e tente montar esse quebra-cabeça. Sabemos que todo triângulo é inscritível, então de fato existe uma circunferência que passa pelos 3 vértices desse triângulo. Beleza, a partir daí a gente pode admitir que existe uma circunferência que passa pelos 3 vértices. Vamos focar um pouco no ângulo alfa. O raciocínio vai ser o seguinte: eu vou ligar o centro da circunferência com o ponto B e ligar o centro da circunferência com o ponto C. E eu vou traçar a altura desse triângulo. Como esse ponto B é um dos pontos da circunferência, esse ponto C é um dos pontos da circunferência, e esse ponto aqui é o centro da circunferência, então esse pedaço aqui e esse pedaço aqui são o raio
da circunferência. Com isso, esse triângulo aqui é isósceles, porque esse lado é igual a esse. Logo, a altura desse triângulo faz com que esse pedaço aqui seja igual a esse pedaço aqui e esse ângulo aqui seja igual a esse ângulo aqui. Como esse pedaço aqui mede x, então aqui mede x sobre 2 e aqui mede x sobre 2. Agora eu quero que você repare que esse aqui é o centro da circunferência, certo? E este ângulo aqui é ângulo inscrito na circunferência. Então eu tenho que esse ângulo aqui é metade desse ângulo aqui. Como esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, e ao todo, e a soma deles dois é o dobro desse daqui, para isso acontecer, esse daqui mede alfa e esse daqui mede alfa. Aplicando a definição de seno, temos que seno de alfa é igual ao lado oposto, que é metade de x, pela hipotenusa, que é igual a r. Disso a gente tira aqui r vezes seno de alfa é igual a metade de x. 2 vezes r vezes seno de alfa é igual a x. Portanto, 2 vezes r é igual a x por seno de alfa. E chegamos basicamente no que queríamos, que 2 vezes o raio é igual a x dividido pelo seno de alfa. Entendendo essa ideia, a gente aplica para o beta e para o gama. Vamos seguindo então. Então a gente já descobriu que 2 vezes o raio é igual a x dividido por seno de alfa. Vamos olhar agora para o ângulo beta, ligando o centro da circunferência com o ponto A, o centro da circunferência com o ponto C. Temos que esse pedaço é igual a esse pedaço, porque a medida deles mede o raio da circunferência. Ou seja, esse triângulo é isósceles. Traçando a altura desse triângulo, faz com que esse ângulo seja igual a esse e esse pedaço seja igual a esse. Como aqui mede z, então esse pedaço mede z sobre 2 e esse pedaço mede z sobre 2. Sabendo que esse ângulo está inscrito na circunferência, então ele é a metade desse daqui. E como esse ângulo é igual a esse, então esse ângulo mede beta e esse ângulo mede beta. Usando agora a definição de seno, temos que seno de beta é igual a oposto, que é z sobre 2, por hipotenusa, que é o raio. Portanto, seno de beta vezes o raio é igual a z sobre 2. Ou seja, 2 vezes o raio vezes seno de beta é igual a z. E então, 2 vezes o raio é igual a z dividido por seno de beta. Ou seja, acabamos de provar para o ângulo beta. Vamos então olhar agora para gama. Lembrando que já descobrimos que 2 vezes o raio é igual a x dividido por seno de alfa, que é igual a z dividido por seno de beta. Olhando agora para a gama, podemos traçar novamente o ponto A até o centro da circunferência, o ponto B até o centro da circunferência. Temos então que esse segmento é igual a esse segmento, porque são o raio da circunferência, onde isso nos dá um triângulo isósceles. Traçando a altura desse triângulo, faz com que esse ângulo seja igual a esse e esse segmento seja igual a esse. Como aqui mede y, então aqui mede y sobre 2 e aqui mede y sobre 2. Como esse ângulo está inscrito na circunferência, então ele é a metade desse ângulo aqui. Como esse é igual a esse, então esse ângulo mede gama e esse ângulo aqui mede gama. Usando a definição de seno, temos que seno de gama é igual a y sobre 2 dividido pelo raio. Logo, raio vezes seno de gama é igual a y sobre 2. Ou seja, 2 vezes o raio vezes seno de gama é igual a y. Logo, 2 vezes o raio é igual a y dividido pelo seno de gama. Ou seja, acabamos de chegar no que faltava para demonstrarmos a lei dos senos. Com isso, a gente demonstra que em um triângulo A,
B, C, com lados de medida x, y, z e ângulos alfa, beta e gama, temos que z dividido por seno de beta é igual a x dividido por seno de alfa, que é igual a y dividido por seno de gama, que é igual a 2 vezes o raio da circunferência que está circunscrita ao triângulo. E aí a gente volta naquele exercício, que agora eu quero que você pause o vídeo e tente resolver. Seguindo então, pela lei dos senos, temos que 1 por seno de 30 é igual a y por seno de 45. Portanto, seno de 45 graus por seno de 30 é igual a y. E aqui a gente finaliza o exercício. Resolvemos o exercício e demonstramos a lei dos senos. Mas será mesmo que a nossa demonstração vale para qualquer triângulo? Eu quero que você perceba que o nosso raciocínio da demonstração partiu de que o centro da circunferência circunscrita ao triângulo estava dentro do triângulo. Mas existe triângulo em que o centro da circunferência fica pela parte de fora. E aí eu quero que você prove que para esses triângulos a lei dos senos também vale. Além desse, outro problema também vai ficar para você pensar e tentar resolver. É o seguinte: dado um triângulo A, B, C, de lados de medida y, x e z, onde os ângulos são alfa, beta e gama, mostre que x vezes y dividido por 2 vezes seno de beta é igual a z vezes y dividido por 2 vezes seno de alfa, que é igual a x vezes z dividido por 2 vezes seno de gama, que é igual a x vezes y vezes z dividido por 4 vezes o raio da circunferência que está circunscrita ao triângulo. E deixando esse problema, finalizamos o vídeo.